Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor em Provérbios, capítulo 12, versos agora de 8 a 12, né? Que seria o próximo segmento, mas provavelmente nós vamos ficar aí, vamos hoje até o verso 10, se assim o Senhor nos permitir. Diz a palavra do Senhor: segundo o seu entendimento será louvado o homem, mas o perverso coração será desprezado. Melhor é o que se estima em pouco e faz o seu trabalho, que o vanglorioso que tem falta de pão. O justo atenta para a vida de seus animais, mas o coração dos perversos é cruel. O que lavra a sua terra será farto de pão, mas o que corre atrás de coisas vãs é falto de senso. O perverso quer viver do que caçam os maus, mas a raiz dos justos produz o seu fruto. Nós vemos nesses versos, capítulo 12, os retos e os perversos sendo caracterizados de uma maneira muito ampla, e vimos aqui também que esses textos afirmam a permanência dos justos e a temporalidade, ou a frugalidade, ou a impermanência dos perversos. Às vezes nós olhamos o livro de Provérbios e achamos eles assim meio... o que um verso tem a ver com o outro? Mas nós já percebemos que não é bem assim, né? E nós temos essa noção principalmente a partir do capítulo 10, se eu não me engano, que é onde se inicia as antíteses. E nós temos ali, a partir do capítulo 10, até o finalzinho, acho que o capítulo 25, eu não estou lembrado agora, mas até o finalzinho de Provérbios, essa antítese entre o justo e o perverso. Esse é o tema central, que gira em torno da oposição, que é a vida dos justos e a vida do perverso. E dentro disso você vê vários temas que são abordados como uma concha de retalhos. Parece que eles estão dissociados, mas você percebe que há um fio de ligação entre um e outro. E nós vamos perceber isso aqui também, mais uma vez, porque parece que ele começa a falar de uma outra coisa assim, do nada, mas está dentro desse tema maior, mostrando como é a vida do justo, como deve ser o proceder do justo e como deve ser o proceder do perverso. E sempre mostrando, nesse desenrolar temático, que os justos permanecem por causa dessa vida. E os perversos deixam de existir, pelo mesmo motivo. E aí nós temos os versos de 8 a 12, que eles vão falar de ações e de propriedades, e como essas coisas estão relacionadas com os versos anteriores. A gente vai ver isso. Então vamos ver aí o que os versos de 8 a 12 têm a nos dizer. Segundo o seu entendimento será louvado o homem, mas o perverso de coração será desprezado. Eu já havia comentado aqui com os irmãos, que o que nós temos aqui é uma tradução. E muitas vezes a tradução se perde por algumas questões idiomáticas ou algumas questões de entendimento. O tradutor, ele tenta trazer muitas vezes, e traduzir poesia é muito difícil, ele tenta trazer muitas vezes o que está por trás daquele pensamento, daquela máxima, trazendo para a nossa realidade, muitas vezes para a nossa cultura. Por que eu estou falando isso? Porque a tradução literal do texto, você percebe que não é tão distante, mas a tradução literal nos traz mais para próximo da intenção do autor. Diz assim: de acordo com a sua prudência, uma pessoa é louvada, mas quem tem a mente desvirtuada será menosprezado. Segundo o seu entendimento será louvado o homem, mas o perverso de coração será desprezado. Então a tradução mais literal seria, vou dizer de novo: de acordo com a sua prudência, uma pessoa é louvada, mas quem tem a mente desvirtuada será menosprezado. Então, nesse verso, nós temos aquilo que se deve esperar de um bom nome, de uma boa reputação. No verso 4, a mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que procede vergonhosamente é como podridão nos seus ossos. Nós vimos que a esposa de um homem vai determinar a admiração sobre esse homem na comunidade. Aqui nós temos o mesmo paralelo.
Nesse verso, o elemento decisivo nesse provérbio, que é um provérbio generalizador, para que essa mesma estima na sociedade seja dada, a demonstrar a um determinado homem, é a sua demonstração de prudência. Essa estima que a sociedade vai ter, ela vem por meio da própria sociedade reconhecer e ver nesse homem bom senso, prudência e entendimento. E aí o paralelo é a falta de prudência, também é o mesmo motivo de um homem ser desarvorado, alguém que não tem juízo ou razão, ausente de bom senso, e por outro lado, ou consequentemente, não ter essa estima da sociedade. É interessante que o sentido dessa palavra aqui, entendimento, ou como ele traduziu mais literalmente, prudência, ela vai se referir a uma ação de tomar conhecimento das causas com inteligência, essa é a ideia, designando o modo de pensar com uma disposição complexa de pensamentos, que vão resultar numa abordagem sábia e bastante prática do bom senso. Você percebe que o livro de Provérbios, ele tem essa pegada, ele tem essa temática, da praticidade, de você colocar o conhecimento da palavra do Senhor Deus em ação. E essa palavra, entendimento ou prudência, tem também o sentido de um proceder prudente. E a gente vê isso em alguns textos da Escritura, e eu gostaria de compartilhar um com os irmãos, que era o caso lá da Abigail, esposa de Nabal, que se encontra em 1 Samuel, capítulo 25, verso 32 e 33, quando ela demonstra bom senso ao lidar com a crise que se estabelece entre o seu marido e Davi. Diz assim a palavra do Senhor em 1 Samuel 25, 32 e 33. Então Davi disse a Abigail: bendito o Senhor, Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendita seja a tua prudência. Bendita sejas tu mesma, que hoje me toleste derramar sangue, e de que por minha própria mão não me vingasse. Então você percebe que o que o verso 8 está mostrando é isso, é essa atitude que Abigail teve e que muitos têm, em que as suas ações e as suas atitudes, elas vão demonstrar entendimento, elas vão demonstrar prudência na prática, e aqui no caso, evitando conflitos. E o verso diz que pessoas assim são louvadas. E esse louvor está se referindo a uma aclamação pública que concede honra social a alguém. As pessoas vão olhar para aquela pessoa, vão ver que ela é uma pessoa prudente, ela vai ser reconhecida, ela vai ser louvada publicamente e ela vai ser honrada por causa disso. É o que nós vemos na Escritura, lá em Gênesis capítulo 41, verso 37 a 39, que aconteceu com José, e também com Davi. Gênesis 41, 37 e 39, diz assim: o conselho foi agradável a Faraó e todos os seus oficiais. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos, porventura, um homem como este, em que há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém é tão ajuizado e sábio como tu. E qual foi vamos dizer assim, a articulação de José? Ele teve a revelação do sonho, ele conseguiu revelar aquilo que Faraó sonhou, e não só isso, dar um desfecho, dar uma aplicação prudente, sábia para aquela situação. E é essa a ideia aqui, do verso 8. Segundo a sua prudência, ou de acordo com a sua prudência, uma pessoa será louvada. Abra aí 1 Samuel 16, 18. Aqui nós vamos ver uma citação dessa prudência, Vamos ver uma terceira pessoa indicando Davi como um homem prudente. Diferente do que nós vimos em Gênesis. Nós vemos de uma certa forma ali a aplicação dessa prudência.
Josué viu o quadro, teve a revelação ali, né, do sonho de Faraó, ele entendeu aquele sonho e disse assim: você deveria agir dessa forma. E essa seria essa prudência que está sendo descrita aqui. Olha o que diz em 1 Samuel capítulo 16, verso 18. Então respondeu um dos moços e disse: conheço um filho de Jessé, o Belamita, que sabe tocar e é forte e valente, homem de guerra, sisudo. Essa palavra sisudo aí é a mesma, é sequel. É a mesma do original que temos aqui em Provérbios. Entendimento, prudência. Ou então seria assim: e é forte e valente, homem de guerra, prudente em palavras e de boa aparência, e o Senhor é com ele. Percebam que a atitude, o comportamento de Davi fez com que alguém chamasse atenção para a pessoa dele, e por causa disso ele foi indicado para estar ali diante de Saul. E uma das suas qualidades é que ele era prudente em palavras. E provavelmente, eu não olhei o texto no original, não fui atrás, fuçar ali a narrativa ali em Samuel, mas provavelmente era esse tipo de pessoa que o rei precisava para estar ali ao seu lado. Principalmente porque Davi iria escutar muitas coisas. E seria alguém que também poderia dar um bom conselho, dar uma boa orientação. E aí a gente percebe nesses versos como a reputação de uma pessoa é algo muito importante e é muito considerado por muitos. Matthew Henry diz que a melhor reputação é aquela que é acompanhada da virtude e da piedade séria e a prudente condução da vida. Essa é a melhor reputação, porque vai mostrar esse entendimento, essa prudência que a Escritura está nos apresentando aqui. E aí você vai perceber que um homem vai ser louvado por todos os sábios e homens bons. Aqueles que agem assim irão reconhecer nesse homem uma pessoa confiável, e essa pessoa será honrada. E ele será louvado por sábios e bons em conformidade com o quê? Com o juízo de Deus, com o juízo do próprio Deus. Mas percebam aí o contrário, o oposto. O segundo seu entendimento será louvado o homem, mas o perverso de coração será desprezado. Ou, como temos na tradução literal, mas quem tem a mente desvirtuada, será desprezado. Percebam que esse tema já foi falado de certa forma no verso 5. Os pensamentos dos justos são retos, mas o conselho dos perversos engano. Percebam como essas coisas estão voltando aqui no verso 8. O homem que tem uma mente desvirtuada, distorcida, é incapaz de ver as coisas como elas são de fato, com clareza. Lembram o que nós falamos quando falamos sobre o verso 5? Citando Paulo, finalmente, tudo que é bom, tudo que é puro, que seja isso que ocupe o vosso pensamento, que os pensamentos geram ações e comportamentos, e que uma mente desvirtuada, e aqui no verso 8 ele está dizendo isso, é incapaz de ver as coisas como elas são de fato, com clareza, e por causa disso ele vai se colocar numa situação difícil, de forma inadvertida, e portanto vai agir com desonestidade. E ainda que esse homem possa receber louvores, mais cedo ou mais tarde ele será desprezado. Abra Provérbios capítulo 28, verso 4. E por quem ele vai receber esses louvores? Olha o que diz: os que desamparam a lei louvam o perverso,
mas os que guardam a lei se indignam contra ele. Abra Provérbios capítulo 1, verso de 26 a 31. Provérbios capítulo 1, verso 26 a 31. Por mais que esses homens possam receber louvores, isso por pouco tempo, mais cedo ou mais tarde, eles serão desprezados. E esse texto aqui não fala somente de um momento na vida de uma pessoa, tá? Como Mateus capítulo 7 fala, mas fala do final de todas as coisas também, porque, como nós vimos lá, não sei se os irmãos estão lembrados, quando estudamos Provérbios capítulo 1, nesse verso, a ideia de que uma pessoa que desprezou a palavra de Deus num determinado momento, ou seja, num momento de provação, num momento de catástrofe, de dificuldade pessoal, ou seja, sei lá, de uma maneira geral, por ter desprezado o Senhor, ele será desprezado também. Por ter zombado da palavra de Deus, Deus vai zombar dele. Ele vai cair em desgraça. E isso tanto aponta para uma situação específica como para o final de todas as coisas. Olha o que diz aqui. Também eu me rirei na vossa desventura, em vindo o vosso terror eu zombarei, em vindo o vosso terror como uma tempestade, em vindo a vossa perdição como um redemoinho. Quando vos chegar o aperto e a angústia, então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não me hão de achar, porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor, e não quiseram o meu conselho, desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu procedimento e dos seus próprios conselhos se fartarão. Eu vou dar a minha impressão a respeito dessas coisas. Quando você vive uma sociedade em que ela está completamente desvirtuada, onde as coisas não acontecem como deveriam acontecer, quando a justiça não é feita, quando você vê o logro, o erro crasso não sendo corrigido, quando as coisas vêm, quando a justiça é trazida, ela é trazida de uma forma drástica e quase que cabal. Mas quando você percebe que a sociedade, a igreja, essas coisas, os erros são corrigidos, e por mais que existam problemas, situações, as coisas são tratadas com severidade, com seriedade, você vê que quando o juízo de Deus vem, ele vem abrandado. Ele vem abrandado. As pessoas não esperam. É interessante porque elas não esperam que essas coisas aconteçam. Porque vivem numa completa impunidade. E aí quando as coisas vêm, elas vêm de forma que arrastam e destroem e não deixa nada de pé. Essa é uma impressão que eu tenho. Não sei se eu estou certo, mas é o que geralmente a gente tem visto e a gente vê em muitas situações. Um exemplo disso é ali em Corinto, na igreja, com relação à ceia. Aí o Senhor mesmo fala, ali por meio do apóstolo Paulo, se vocês julgassem, não haveriam necessidade de serem julgados. Mas quando julgados pelo Senhor, mas quando vocês não fazem, são julgados pelo Senhor, e isso para não serem julgados com o mundo. E aí a pá vem buscando assim, mais lá no fundo, porque as coisas não estão sendo tratadas. A palavra de Deus diz que será desprezado o perverso de coração, E aqui coração significa interior, mente, ou seja, aquele que tem a mente desvirtuada será desprezado, será menosprezado. A ideia é que o homem que tem uma mente distorcida, um coração corrompido, um interior corrompido, ele será rejeitado, porque ele não tem a mente de Cristo.
o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 1, capítulo 2, verso 16, diz assim: pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós temos a mente de Cristo. Quem não tem a mente de Cristo tem uma mente desvirtuada. Quem não tem uma mente de Cristo, tem a mente de Cristo, tem uma mente corrupta, uma mente perversa, uma mente corrompida. É isso que a palavra de Deus diz. Mas nós não somos assim, apesar dos nossos pecados. Nós temos a mente de Cristo. Lá no verso 5, vimos que os pensamentos e desejos do coração do homem perverso, eles tendem para o mal. E mais uma vez nós somos advertidos que os que têm uma mente desvirtuada e torta serão tratados com desprezo da parte de Deus. E aqui o texto está dizendo que essa mente desvirtuada e torta vão gerar ações, e que por causa dessas ações, esses homens serão desprezados pelo próprio Deus. Abra 2 Reis, capítulo 19, verso 20 e 21. Aqui nós temos o profeta Isaías. Você vai ver que Isaías 37, 22 é o mesmo texto, advertindo os arrogantes assírios de que Jerusalém olhava para as suas hordas com desprezo e escárnio. Ele diz assim, 2 Reis 19, 20 e 21. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, quanto ao que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria, eu te ouvi, e esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele. A virgem filha de Sião te despreza e zomba de ti, a filha de Jerusalém meneia a cabeça por trás de ti. Eu não sei se vocês estão lembrados dessa situação em que Senaqueribe lá está nos portões ali da cidade, e aí começa a fazer toda aquela propaganda negativa, colocando medo no povo, dizendo que ninguém ia livrá-los da mão dele, porque nem o Deus dele ia livrá-los da mão dele e tal, e aquela coisa toda, e o rei fica com medo. E Isaías, o profeta Isaías fala com Ezequias ora ao Senhor, e o profeta Isaías fala com ele, como se estivesse dizendo assim: Ezequias, fique tranquilo, essas coisas não vão acontecer. O orgulho daquele homem foi um instrumento que trouxe juízo da parte de Deus sobre ele. E essa ideia aqui, esse verso aqui, ele representa pontualmente isso. Mas o perverso de coração será desprezado. Se Israel não tivesse pecado como pecou, ela seria poupada. A gente sabe que depois ela foi invadida e toda aquela história, tanto dos assírios e também de Nabucodonosor, da Babilônia, ali Judá e Israel. Se ela fosse fiel, ela permaneceria. E aqui você vê esse orgulho sendo desmontado da parte de Deus. A virgem da filha de Sião te despreza e zomba de ti. A filha de Jeová meneia a cabeça por trás de ti. Quem está falando isso? É o próprio Deus. A arrogância daqueles homens. Achar que eles eram mais poderosos que o Deus de Israel. Eles mostravam ali a perversidade, a distorção da mente deles. E esse texto está de acordo com este provérbio. Desprezo aqui indica um sentimento que considero tal como algo desprezível e imprestável. E é assim que é o homem perverso, que não tem a mente de Cristo, desprezível e detestável diante de Deus. Por isso Paulo, lá em Romanos, capítulo 12, verso 2, diz assim: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Segundo Bruce Waltke, na melhor das hipóteses, a pessoa moralmente confusa diverte os outros e se torna alvo de suas piadas. E por que ele fala isso? Porque uma pessoa assim, ela não tem bom senso.
nas suas ações, tá? No seu comportamento. E por isso, no mínimo, elas causam riso ou sarcasmo das outras pessoas. Mas é interessante porque nós vemos que muitas vezes esses homens são louvados, né? Eles são reconhecidos principalmente por aqueles que desamparam, são desamparados da lei. E muitas vezes o contrário também acontece. Os sábios, condenados em vida, mas são elogiados depois que morrem. São reconhecidos depois que morrem. Aqueles que foram desprezados, eles são reconhecidos. Por quê? Porque essas coisas não podem passar impunes. Essas coisas não podem passar em branco. É a justiça de Deus que eles representam. É o bom senso vindo da palavra, é o entendimento vindo da palavra. E por mais que eles possam ser condenados por uma geração ou em determinado grupo, eles serão reconhecidos, porque essas coisas não podem passar em branco. Você já viu uma situação de todo mundo ridicularizando uma pessoa porque a pessoa diz uma coisa, e aí todo mundo diz o contrário, e aí lá na frente as pessoas chegam e fulano tinha razão, aí todo mundo fica com cara de besta. Por quê? Porque aquilo que parecia loucura para alguns era uma grande verdade que as pessoas não conseguiam ver, por causa da sua cegueira, por causa da falta de bom senso, por causa da falta de entendimento. E no futuro, quando as coisas acontecem da forma como aquela pessoa falou, como ela agiu, eles olham para trás e fulano tinha razão. Só que isso não fica por isso só não. Essas pessoas vão receber as consequências de andarem nesses caminhos e de se contraporem à verdade. Se essas coisas acontecem com coisas normais do nosso dia a dia, no ambiente de trabalho, ou em determinada situação da nossa vida, quanto mais relacionadas a coisas espirituais, ou seja, a coisas eternas, aquilo que a palavra de Deus diz, a forma como nós devemos viver e agir nesse mundo, atrelados diretamente à religião, à santidade de vida. Abra Mateus capítulo 23, versos 29 a 32. Interessante esse texto aqui. Ele se explica por si só, porque ele diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas, adornais os túmulos dos justos, e dizeis: se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido cúmplices no sangue dos profetas. Assim contra vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Encheis vós, pois, a medida de vossos pais. Essas coisas não ficam impunes. E quando o Senhor voltar, Ele vai justificar, ou justiçar, melhor dizendo, todas essas coisas. Tanto com relação ao perverso, quanto com relação ao justo. E os justos certamente serão louvados pelo Senhor. Olha que Mateus capítulo 5, verso 11 e 12 diz: bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem, e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós.
O perverso de coração, que se desvia a caminhos tortuosos e prossegue insubordinado nesses caminhos, estará em total desprezo. E Matthew Henry diz assim, finalizando esse verso: a providência trará o perverso à pobreza e ao desprezo, e todos que tiverem um verdadeiro senso de honra o desprezarão, como sendo indigno de que lidem com ele, e inadequado a receber a confiança dos outros, uma mancha, um escândalo à humanidade. E sabe por que essas coisas acontecem? Porque Deus criou o mundo, e Ele cria ele com leis. Lembra no Éden, que quando a relva, os frutos cresciam, eles cresciam e cresciam sempre bons, não havia perda de colheita, o homem era perfeito em suas ações e comportamentos. E quando houve a corrupção do pecado, o pecado corrompeu tudo isso, a terra sentiu, agora não ia produzir mais, ela, como produzia anteriormente, ia trazer cardos e abrolhos, ou seja, haveria prejuízos, não seria 100% de lucro, haveria prejuízos. O homem já não mais vai viver eternamente, ele, pelo contrário, ele vai morrer diariamente, ele envelhece, ele perde a sua consciência, ao invés de evoluir, entendam, né? Evoluir, crescer, melhor dizendo, crescer, há um decréscimo, tudo isso por causa do pecado. Mas por mais que a corrupção tenha entrado, a corrupção do pecado tenha entrado, algumas leis se tornaram piores. E principalmente aquelas leis quando são contrariadas. Lembra que eu sempre falo que há uma diferença entre lei física e lei moral? Mas por mais que haja diferença entre lei física e lei moral, elas têm o mesmo ponto final, o mesmo ponto de partida, foram feitas em Deus, e o mesmo ponto final, mas esse caminho lá, até esse ponto final, ele é diferente. Uma lei física, ela tem um resultado da sua... Uma ação imediata a qualquer reação, ou uma reação imediata a qualquer ação. Se contrariada, as leis morais também, se contrariadas, têm uma reação a uma ação contrária, mas só que essas consequências, ou essas reações não são imediatas como as leis físicas. Por isso que muitas vezes a justiça demora um pouco. Por isso que muitas vezes dá a aparência de que o perverso, aquele que engana, aquele que rouba, aquele que é desonesto, permanece e prevalece na sociedade. Porque é uma lei moral que está quebrando. Mas é uma lei inviolável. E as consequências, elas vêm. Quando você vê o livro de Oséias, tem um texto lá que ele diz: o que existe é mentir, pejorar, matar. E ele fala de como aquela sociedade estava totalmente corrompida. Ele estava falando de Israel. E por quê que eles estavam daquela forma? Por que eles chegaram àquele ponto? Por que demorou tanto, como diz Abacuque, até quando, Senhor? Porque o Senhor estava alargando a sua paciência. A medida do pecado deles ainda não se encheu. Mas as consequências, elas vêm. Não tem como não vir. É uma lei, como lei física.
não tem como ser quebrada e passar-se impune. Não há como. E aí no verso 9, continuando, essa exposição diz assim: melhor é o que se estima em pouco e faz o seu trabalho do que vanglorioso que tem falta de pão. E mais uma vez, nós vamos ter que nos valer aí da tradução literal, até para entender um pouquinho o contexto daquela época, né? A tradução literal parece um pouco sem sentido para nós. Diz assim: melhor ser alguém desconsiderado pelos outros e, no entanto, ter um escravo, do que ser alguém que exalta a si mesmo e que tem falta de pão. E esse verso é uma aplicação específica da generalização do verso 8. Lembra que eu falei que era um provérbio generalizado? E aí o que seria isso? O que o verso 9 está dizendo? Ele está dizendo assim: viver confortavelmente, sem importância na sociedade, é melhor do que aparentar riqueza material que esconde a pobreza para conquistar o louvor público. Eu vou repetir. Viver confortavelmente, sem importância na sociedade, é melhor do que aparentar riqueza material que esconde a pobreza para conquistar o louvor público. E eu, quando estava vendo esse texto aqui, eu falei, cara, eu nunca ia imaginar que a Bíblia ia falar sobre isso. E se ela tivesse que falar o livro de Provérbios, com certeza, seria o livro para falar sobre essas coisas. É lógico que a gente vê aí isso em princípios em outros textos, mas aqui está de forma muito clara. Ele está falando de duas pessoas: uma pessoa que vive muito bem, que tem propriedades, tem bens, mas uma pessoa que vive simples na sociedade. Uma pessoa que você olha e você não vai fazer distinção com uma outra pessoa normal, como todos os outros, uma pessoa mediana, que esse é melhor que aquele que vive com carrões, casarões, com as roupas das melhores marcas, anéis de ouro, relógios, e é uma pessoa pobre, que não tem o que comer dentro de casa. Aí você vai falar assim: paz, eu conheci uma pessoa assim, indiretamente, testemunho de outros, riquíssimo. Você entrava na casa da pessoa, riquíssima, eles foram para um evento, aí ficaram na casa dessa pessoa, e você está recebendo pessoas na sua casa, você está sendo anfitrião, você vai oferecer alguma coisa, né? Então eles saíam para o seminário, para o congresso que tinha, quando voltavam em casa não tinha nada para comer. Nada, a pessoa não oferecia nada. Aí teve um dia lá que eles foram lá, ver a geladeira, a geladeira vazia. Eita, não tem nada aqui. Aí no outro dia trouxeram comida e deixaram lá, a geladeira. A pessoa disse: não, pode usar, fica à vontade. No outro dia, quando eles foram ver, a comida tinha sido comida. E aí eles ficaram pensando: um casarão, uma mansão. Eu não sei se essa era a situação, mas é o que parece. Pessoas que gostam de ostentar, de mostrar algo que não tem. A Escritura está dizendo, está falando sobre isso. E ela está colocando essas pessoas naqueles que são perversos de coração e que serão desprezados por causa disso. Por causa dessa aparência pecaminosa. Eles querem mostrar uma coisa que eles não têm. Melhor alguém ser desconsiderado pelos outros e, no entanto, tem um escravo, do que ser alguém que exalta a si mesmo e que tem falta de pão. E nós vamos perceber que a Escritura, ela sempre aponta para algo muito maior, que é a satisfação, e principalmente a satisfação e o temor no Senhor, do que qualquer outro tesouro. Lá em Provérbios capítulo 15, verso 16, ele diz assim: melhor é um pouco havendo o temor do Senhor do que grande tesouro onde há inquietação. Melhor é um prato de hortaliça onde há amor do que o boi cevado e com ele o ódio. Eu me lembro do meu cunhado, não vou dizer quem é,
que ele sempre tinha esse texto quando ele era mais novo, né? Mais jovem, a gente fazia as leituras lá na casa do Semi, no finalzinho ele sempre dizia: melhor é a casa onde tem amor e tem boi cevado também. Melhor é um prato de hortaliças onde há amor do que o boi cevado e com ele o ódio. Mostrando aquilo que é essencial na vida de uma pessoa. O que o texto está dizendo aqui, esse paralelo sintético, nos diz que a riqueza fingida de uma pessoa que não tem alimento básico sugere que a pessoa tida em baixa consideração não possui o tipo de riqueza associada à honra. Ou seja, aquela pessoa simples, ou aquela pessoa que tem tudo, ela tem, mais ou menos, ela não é nobre, ela não faz parte da nosso high society. Ela é um emergente. É isso que a gente vê na nossa sociedade. Às vezes até em filmes, novelas, sei lá o quê. A Bíblia está condenando essas coisas. Olha lá em 1 Samuel, capítulo 18, verso 23. Desconsiderar uma pessoa como indigna por não ostentar, ou por não ter. Diz assim: os servos de Saul falaram essas palavras a Davi, a qual respondeu: parece-vos coisa de somenos ser genro do rei, sendo eu homem pobre e de humilde condição? Quer dizer, ele era comparado ao rei, ele era uma pessoa pobre, de uma condição humilde, e que por isso ele reconhecia que ele não poderia pagar o dote da filha do rei. E a ideia aqui é de alguém, uma pessoa simples, e humilde, conhecer o seu lugar. E ele não, e a ideia que não era que Davi ia sair, ia fazer um crédito ali não sei aonde, para pegar o dinheiro para pagar o dote e ia se virar depois para pagar isso aí. Não é isso. A ideia é que o indivíduo modesto se permite ser desprezado pela sociedade a fim de não viver acima de suas possibilidades. Ele sabe aquilo que ele tem uma certa condição, mas ele olha assim mais acima: não, eu quero aquilo lá, mas para eu chegar lá, eu vou ter que praticamente me desfazer do que eu tenho, pouco que eu tenho, para ostentar e estar nesse nível. Essa pessoa não se importa com isso. Eu tenho o suficiente, vivo bem, eu não quero viver na alta sociedade. Eu não quero que as pessoas me reconheçam e me honrem pela quantidade de bens que eu tenho. A Bíblia está condenando esse tipo de comportamento. John Bunyan, falando sobre esse mesmo tema em O Peregrino, citando Demas, que amou o presente século, tem ali na nota do editor a seguinte declaração: o dever de cada crente é considerar injusto contrair dívidas por causa de prazeres supérfluos, ou obter crédito por meio de falsa aparência de riqueza, assim como é injusto defraudar por meio de qualquer outra imposição. Quando ele usa essa expressão aqui, de é melhor ser desconsiderado pelos outros e, no entanto, ter um escravo, que na sociedade antiga, ter um escravo era considerado uma necessidade básica. De uma pessoa mediana poderia e deveria ter um escravo. No antigo Israel, um escravo valia 30 ciclos de prata. E era acessível aos que não tinham muitas posses. Se você pegar Êxodo capítulo 21, verso 32, você vai ver lá, quando o Senhor está dando as devidas penas e devidas retribuições, das coisas que iriam acontecer ali naquela sociedade. Seria uma sociedade teocrática, agrária. Assim, se o boi chifrar um escravo, uma escrava, dar-se-ão 30 ciclos de prata ao senhor deste, e o boi será apedrejado. A ideia aqui
é de que uma pessoa de média, né, uma pessoa normal, como fosse uma pessoa pobre, paupérrima, teria condições de ter um escravo. E essa comparação que está se dando com alguém que finge ter uma riqueza digna de honra, ou seja, de alguém que se estima e declara falsamente ser honrado. E essa declaração mostra que essa honra é falsa e que, na realidade, essa pessoa passa fome. Ela está fazendo de tudo para aparentar uma situação financeira, só que ela não tem essa situação. Eu sei que muitos de vocês conhecem familiares, amigos, ou já ouviram falar de pessoas que agem assim. Essas pessoas têm uma mente perversa, uma mente desvirtuada, como diz o verso 8. E por isso agem dessa forma. Matthew Henry, ele afirma que é loucura alguém cobiçar ter uma aparência grandiosa, desejando honrar a si mesmo como pessoas de qualidade, no entanto, não terem o necessário em suas casas. E ainda, se suas dívidas fossem pagas, não valeria nem um pedaço de pão. Ou melhor, talvez apertassem seus estômagos para que pudessem parecer muito alegres, porque as penas bonitas fazem com que os pássaros sejam bonitos. Pessoas mesquinhas gastam seus recursos escassos insensatamente para manter uma aparência fútil. É isso que o texto está dizendo. E Matthew Henry comenta mais ainda: é muito melhor a condição e o caráter dos que se contentam em uma esfera inferior, onde são desprezados pela simplicidade de seu modo de vestir e pela insignificância de sua posição, mas que podem se sustentar, e não somente com o que é necessário, mas também com o que é supérfluo para suas próprias casas, não tendo somente pão, mas um servo que os ajude e tire um pouco do seu trabalho de suas mãos. E se nós formos expandir esse conceito, nós veremos que algumas pessoas fingem ter competência quando na verdade são incompetentes. Fingem ser religiosas quando na verdade se encontram espiritualmente falidas e estão na mesma condição. Porque a pessoa modesta é humilde de coração, enquanto que os pretensiosos têm um coração pervertido. Abra Provérbios capítulo 13, verso 7. Olha o que a palavra de Deus vai dizer. Uns se dizem ricos sem terem nada, outros se dizem pobres, sendo muito ricos. E sabe o que esse texto vai nos mostrar? Ele vai nos mostrar aquele mesmo princípio que está em Lucas capítulo 14, verso 11, quando a palavra de Deus diz assim: pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Nós vamos perceber que a pessoa pretensiosa, ela é escrava da opinião dos outros, e consequentemente condenado à vergonha, ao vexame público. E é isso que a Escritura vai dizer, lá em Provérbios capítulo 11, verso 2. Em vindo a soberba sobrevém a desonra, mas com os humildes está a sabedoria. Em Provérbios 16, verso 18. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito a queda. Quantas vezes nós já vimos pessoas assim, né? Por causa do seu orgulho, por causa da sua soberba, por causa da sua altivez, serem entranhadas, armadilhadas nas suas próprias armadilhas, como você vê lá no capítulo 1 de Provérbios. Estes a si mesmo se emboscam. Ele está criando emboscada para outras pessoas, mas ele na realidade está colocando uma armadilha para si mesmo.
E eu gostaria de terminar essa nossa exposição citando Matthew Henry, quando ele conclui com as seguintes palavras esse verso: os que procuram viver com abundância e conforto em suas casas devem ter preferência acima dos que não desejam nada além de parecer esplêndidos fora de casa, ainda que não tenham recursos para manter a sua aparência e cujos corações não se humilham, embora a sua condição seja pobre. Eu, depois que eu estava expondo, lendo e estudando isso, eu parei assim, fiquei assim, surpreso. Como é que a Escritura fala um troço desse? É uma coisa tão prática, é uma coisa tão corriqueira, e que mostra um coração. E que coração é esse? Um coração perverso, que será desprezado, ou um coração que demonstra prudência, que tem a mente de Cristo e que por isso será louvado. É interessante porque a partir do capítulo 10 de Provérbios é como se Salomão estivesse mostrando assim 2 caminhos, né? E está dizendo assim para o seu filho: você tem esse caminho aqui e você tem esse caminho aqui. Todos eles têm um início e têm um final. Eles vão levar você a algum lugar. Qual é o lugar que você quer ir? Você quer que essa sua caminhada seja uma caminhada onde você goze das coisas que você vai gozar lá no final? Você quer gozar aqui? Então vá por esse caminho. Mas se você quer ir por esse caminho, que é um caminho reto, porém mais difícil, mas que no final você vai gozar todas as coisas que estão preparadas para aqueles que andam nesses caminhos e passam por esse deserto e por essas dificuldades, é o caminho que você quer. É o caminho da justiça ou o caminho da impiedade? E ele vai ter que escolher. Ele vai ter que escolher. Às vezes nós somos assim, queremos ir, aí caímos, aí tem que voltar. Como aconteceu com ele, lá no capítulo 3. Porque o caminho da justiça, a vereda do justo, ela é plana e reta. Enquanto a vereda do ímpio, ela é tortuosa e leva à destruição. Vamos orar. Fechar os nossos olhos e orar ao Senhor nesse momento. Senhor, queremos te agradecer pela tua palavra e como o Senhor, ela abre os nossos olhos, ó Senhor Deus, para o que está no nosso coração. Não é à toa que mais lá adiante a palavra do Senhor diz que o coração dos homens estão na mão do Senhor e segundo a sua vontade se inclina. Senhor Deus, que o Senhor possa estar inclinando o nosso coração, Senhor Deus, para os teus caminhos, ó Pai. Que possamos estar fazendo escolhas que representem uma mente, Senhor Deus, purificada, uma mente, Senhor Deus, transformada, Senhor Deus. E que as dificuldades, ó Senhor, que virão, Senhor Deus, por estarmos num mundo de pecado e termos esse caminho a prosseguir, que é um caminho difícil, não é um caminho fácil, mas é um caminho de glória, é um caminho que leva à vitória, que leva a Cristo. Que o Senhor tenha misericórdia, Senhor, do teu povo e esteja nos dando a tua sabedoria para andarmos, ó Senhor, em caminhos planos. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém.